várias crianças parece que estavam sendo beneficiadas e o Ministério Público achou que não. Ao passo disso, nós temos aí em Campinas a doutora Lúcia Werneck, defensora pública. Ela conseguiu uma liminar, uma decisão liminar e depois definitiva, garantindo o direito de uma mãe que precisava do canabidiol plantar na própria casa, para o cuidado da criança, né? Para cuidar. Outra pergunta que tem sido feita, que eles vão fazer para o senhor, o valor é muito alto, né? Mas você sabe que tem uma única, que é o Abrace, que é lá na Paraíba, e eles têm permissão para a fabricação do óleo artesanal. E ele está sendo vendido em vários locais, né? A única coisa, e também precisa da autorização da Anvisa para comprar, tal, aquela burocracia toda. A única questão é que a gente não sabe direito qual é a concentração, não sabe direito como é que é feita essa extração, se tem todos os cuidados necessários. Hoje você também tem já disponível em farmácia o canabidiol de uma companhia aqui que tem no Brasil e que está disponível para comprar em farmácia, sem problema nenhum. Agora, você tem as outras que são as importadas, todas, várias delas. O que acontece é o seguinte, é o dólar, né? Você pega um dólar de 5,90 reais, obviamente que qualquer coisa que você comprar lá fora, você multiplica por 5, sai uma nota maluca, né? Então, você imagina que é alguém que vai tomar o canabidiol pagando R$ 1.000, R$ 1.500 mês para fazer isso. Isso daí você tem um tratamento de long play, quer dizer, um tratamento de 1 ano, um pouco mais. Então, é uma coisa problemática. E tem muita gente que não pode se desligar disso, não pode parar. E a gente teve vários pacientes que pararam e voltou o quadro clínico. E aí tiveram que recomeçar. Então, você tem essas nuances na história, né? Agora, a tendência é a Anvisa começar a liberar o plantio e a fabricação aqui. Então, vamos conversar aí. Meu nome é Abram Topchevski, eu sou neuropediatra e sou lá do Hospital Albert Einstein, em São Paulo. O resto das credenciais não são necessárias. Sim, melhorou. Bom, então, essas crianças com transtorno do espectro autista, elas têm uma série de dificuldades. Por exemplo, dificuldade para a comunicação. Tanto a comunicação verbal, onde essas crianças já falavam e pararam de falar, eventualmente crianças que não desenvolveram a fala, e crianças que têm uma dificuldade na aquisição da fala. Também tem a parte da comunicação não verbal, que são os gestos, os movimentos, etc., e que, com isso, essas crianças acabam não entendendo, muitas vezes, um piscar de olhos, ou um sorriso, ou algum movimento que a gente faz para mandar uma mensagem, eles não conseguem perceber. Uma outra dificuldade também bastante importante é em termos da interação social. São crianças que não conseguem olhar para os olhos dos outros, não conseguem encarar as outras pessoas, não conseguem, vamos dizer assim, nem quando estão mamando, olhar para a mãe. E essa interação visual, ela é uma das características bastante marcantes no transtorno do espectro autista. Uma outra questão que é da interação social é do relacionamento. São crianças que não conseguem se relacionar com outras, na escolinha ficam isoladas, não conseguem trabalhar em grupo, e sempre quando são chamadas, elas acabam furtivamente saindo do ambiente, procurando ficar só e brincando só.
E isso é percebido não só na escolinha, como também em casa, em relação aos irmãos, em relação às outras pessoas. E uma outra questão também são crianças que não gostam, vamos dizer assim, do contato físico. E isso pode ser com qualquer pessoa, às vezes até com os parentes. As alterações cognitivas também são importantes, essas dificuldades no aprendizado de uma maneira geral. Isso daí também é praticamente uma constante dentro do transtorno do espectro autista. As alterações comportamentais, como a agressividade, a autoagressão, a irritabilidade, a impulsividade, são comportamentos que são bastante frequentes e bastante evidentes nas crianças que têm o transtorno do espectro autista. Obviamente que todos esses comportamentos, todas essas dificuldades, a gente não vai encontrar em todas as crianças. Você encontra transtorno do espectro autista de A a Z. Você encontra pequenas alterações em alguns e grandes alterações em outros. Então, muitas vezes, o quadro ele é fragmentado e, às vezes, até fica difícil o diagnóstico em algumas ocasiões. Como, por exemplo, quando você pega uma criança pequena com a hiperatividade, então, muitas vezes, fica confuso a separação de que se essa criança é só hiperativa ou se ela tem um transtorno do espectro autista. Então, às vezes, o diagnóstico tem que ser um pouco mais tardio para que a gente possa separar uma coisa da outra. Essas crianças têm uma dificuldade muito grande para autonomia. Por exemplo, para se alimentar, para trocar uma roupa, ou eventualmente para hábitos de higiene diária, por exemplo, escovar um dente, ou banhar-se. Então, são alterações que limitam a autonomia dessas crianças e, no caso, elas precisam ser monitoradas às 24 horas do dia. Alterações do sono, que também é uma outra coisa bastante frequente e uma queixa que as mães trazem para a gente com uma frequência muito grande. Em primeiro lugar, você tem aquelas crianças que têm o sono agitado. Mas o sono agitado, muitas vezes, não interfere muito. Elas podem fazer assim um pouco de barulho e vira de um lado para o outro, faz aquele barulho no berço, isso daí incomoda, vamos dizer assim, quem está ao lado, mas sem um comprometimento maior. Mas fica uma questão maior é quando a criança ela desperta várias vezes durante a noite. E esse despertar durante a noite, isso daí tem uma repercussão muito grande em relação aos parentes, aos pais, que tem que ficar monitorando durante a madrugada. E também uma outra questão que a gente tem são crianças que têm dificuldade para conciliar o sono. Então, você leva para a cama, fica virando para cá, para lá, fica virando 2 horas e não consegue adormecer. Agora, é uma coisa muito importante citar que o sono é uma das funções mais importantes que a gente tem. Porque uma noite mal dormida, para nós, para qualquer um, a gente acorda cansado, a gente acorda intolerante, acorda irritado, e acontece que o trabalho ele não rende proporcionalmente à nossa capacidade. E isso também pode levar a um quadro de ansiedade e até um quadro de depressão, isso do adulto. Agora, imagina também a criança que ela dorme mal durante a noite, ela também acorda mais irritada, ela também acorda mais agitada, ela também acorda mais manhosa, e isso acaba realmente atrapalhando muito a vida do dia. Alterações motoras também, que essas crianças muitas vezes apresentam, relacionadas mais à parte de coordenação e à parte de equilíbrio. E outros sintomas que são sintomas emocionais, que muitas vezes acabam em depressão e muitas vezes acabam em ansiedade, também aquele choro imotivado e muitas vezes o riso imotivado que essas crianças acabam apresentando.
Agora, quais são realmente as determinantes, vamos dizer assim, de um quadro desse tipo, com tantas dificuldades que essas crianças acabam vivenciando? Então, nós temos aqui, no caso, que pensar nesse sistema endocannabinoide. Endocannabinoide. Esse sistema endocannabinoide, ele foi descoberto por um cientista, por um pesquisador israelense, Rafael Meshulam, em 1964, quando já naquela época ele trabalhava muito com o cannabis, que era e ainda é uma paixão dele. A única coisa é que ele foi um dos precursores de tudo isso, mas não devemos citar também o nosso produto brasileiro, que foi o professor Elisaldo Carlini, na Escola Paulista de Medicina, que foi o iniciador também aqui no Brasil, na América do Sul, em relação ao uso e os estudos profundos em relação ao cannabis. Ele foi um dos grandes estudiosos nesse sentido e foi um dos grandes precursores do tratamento do cannabis para a síndrome convulsiva. Então, eu acho que é uma lembrança que a gente tem que ter sempre desse professor que faleceu agora há pouco tempo, mas que tem todo o mérito em relação a tudo isso. Esse sistema endocannabinoide, ele tem por finalidade o equilíbrio funcional de diversos órgãos, modulando as respostas emocionais, comportamentais e sociais. Esse sistema, nós temos um sistema de produção de canabinoides, que é inicialmente a andamida, e essa andamida é um similar ao canabidiol. E ela tem por finalidade, essa palavra andamida, ela tem origem da andamina, e que isso quer dizer paz, quer dizer tranquilidade, calma e felicidade interna. Então, por aí a gente vê que quando o sistema funciona de acordo, então nós temos tudo isso. Infelizmente, no transtorno do espectro autista, não é bem o que acontece, por quê? Porque esse sistema endocannabinoide não está funcionando de uma maneira adequada. Há uma disfunção muito importante. Esse sistema ele tem dois receptores, que é o CB1, que é predominantemente no cérebro, e esse CB2, que é muito mais ligado aos órgãos linfóides. Esse CB1, que está ligado ao cérebro, ele é responsável por todas as funções, porque ele é o precursor da liberação de todos os neurotransmissores que a gente tem funcionantes. E esse CBD2, que é relacionado ao órgão linfóides, ele tem um poder muito forte anti-infeccioso e anti-inflamatório. E que isso nós vamos ver um pouquinho mais adiante. O canabidiol, que é o que a gente está usando hoje, que é derivado do cannabis sativa, que é vulgarmente a maconha, e todo mundo confunde o canabidiol com maconha, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, que é simplesmente um subproduto. Ele é um fitocannabinoide e não psicotrópico, porque ele não tem THC, ele é puro. E o THC, que é o tetraidrocarbinol, que é o que tem nos produtos da maconha, é um dos produtos da maconha, e que também é esse que dá aquele tal do barato, que dá aquelas alterações comportamentais,
mas o canabidiol não tem nada disso. E o canabidiol é um dos 100 produtos que a planta tem, né? Ele tem por finalidade liberar os neurotransmissores cerebrais, isso para levar a uma função adequada de todas as propriedades que a gente tem sob aspecto neurológico, e também ele tem um controle muito importante da dor e da inflamação. Muito bem, o canabidiol ele está sendo usado hoje para algumas situações do transtorno do espectro autista. Independente disso, o canabidiol está sendo usado hoje para várias patologias, não só para o transtorno do espectro autista. O transtorno do espectro autista é uma coisa mais nova. Agora, ele está sendo usado, por exemplo, para fibromialgia, está sendo usado para transtorno ansioso, está sendo usado para dor, está sendo usado para enxaqueca, está sendo usado para uma série de doenças que tem aqui determinantes. E no transtorno do espectro autista, ele tem uma função muito importante no comportamento social, porque ele melhora de uma maneira substancial o comportamento social dessas crianças, muitas vezes melhorando, vamos dizer assim, até os contatos, melhorando as relações que essas crianças têm com outras crianças na escola, ou mesmo em casa, ou mesmo sob aspecto social. Então, ele tem uma vantagem em relação a isso. A comunicação também tem melhorado bastante, que são crianças que não falavam, que não mantinham contato e que, de repente, começam a falar um pouco mais, manter mais contato, entender melhor o que está sendo falado. Então, isso daí também é uma questão bastante importante que o canabidiol está propiciando a essas crianças com transtorno do espectro autista. Existe também uma ação muito importante diminuindo a ansiedade dessas crianças, diminuindo o estresse, melhorando muito o cognitivo, porque eram crianças que não tinham uma capacidade boa de aprendizado e, a partir do uso do canabidiol, passaram a ter um aprendizado mais tranquilo, um aprendizado mais adequado. Outra questão muito importante que nós estávamos falando anteriormente, que é a questão do sono, são crianças que tinham distúrbio do sono, de algum dos componentes que nós tínhamos falado, o sono entrecortado, dificuldade para dormir, os despertares, etc., e que com isso houve uma regularidade, uma regulação bastante importante em relação ao sono dessas crianças. E isso, consequentemente, uma melhoria substancial para a vida dos pais que ficavam com eles a noite toda. A hiperatividade. Nós tivemos, por exemplo, casos de crianças que chegaram a tomar até os psicoestimulantes sem uma resposta adequada e com o canabidiol tiveram uma resposta bastante boa e que conseguiu controlar de uma maneira substancial essa hiperatividade. Uma queixa bastante importante que acontece no transtorno do espectro autista é a função intestinal. Então, essas crianças que apresentam uma obstipação intestinal crônica, e muitas vezes que isso daí é uma questão que incomoda de uma maneira substancial, e que, com o uso do canabidiol, teve uma melhoria bastante importante. E isso se deve se imagina que existe um processo inflamatório intestinal e que
o intestino, sem dúvida nenhuma, é um grande produtor de neurotransmissores, e quando foi usado o canabidiol, ele reorganizou a produção desses neurotransmissores e que, com isso, teve uma repercussão bastante positiva na função intestinal. Uma outra questão que também o transtorno do espectro autista, essas crianças muitas vezes têm um quadro de espasticidade muscular, porque o transtorno do espectro autista pode estar acompanhado, por exemplo, da paralisia cerebral e tem uma função bastante importante relaxante nesse caso. E um outro caso que hoje é clássico de tratamento, que é a epilepsia, e que, sem dúvida nenhuma, o canabidiol tem tido uma função bastante relevante. O canabidiol também tem alguns efeitos adversos. Isso daí, às vezes, pode alterar o ritmo de sono de certas crianças que tinham um sono normal, que não tinha problema nenhum. Também ele é um medicamento que pode também causar uma irritabilidade, às vezes a diarreia, e muitas vezes interfere no apetite. Alguns reclamam que aumenta muito o apetite, outros reclamam que diminui o apetite. E isso daí que aumenta o apetite, a gente sabe que muitas vezes o canabidiol ele é usado para pacientes que estão fazendo quimioterapia, e isso realmente acaba interferindo de uma maneira bastante importante no apetite deles. Na verdade, o que a gente pretende, vamos dizer assim, com esse tipo de tratamento? O que a gente pretende é a qualidade de vida, tanto do paciente quanto da família. Para o paciente que tenha condições melhores, tanto sociais, quanto condições de comunicação ou condições que possa ter, de alguma maneira, melhorando o seu desempenho, e, sem dúvida nenhuma, para a família, porque uma criança com um comportamento inadequado, com uma situação de irritabilidade, de agressividade, etc., sem dúvida nenhuma, essas crianças acabam desequilibrando o sistema familiar, e isso muitas vezes levando a grandes desavenças entre o próprio casal e entre irmãos também. O que eu quero apresentar... Não quase nada, estou no ensino, o professor nervoso, eu fiquei com ela, estou no ensino direto, não é direto, até se gerada água pura. Deixa eu pedir para fechar o áudio do Horácio, já vai fechar, desculpa. Eu também até Bem, o que eu quero apresentar para vocês é um trabalho que vai ser publicado, que nós fizemos, que foi o acompanhamento durante um ano de crianças que estavam fazendo tratamento com o canabidiol, todos com transtorno do espectro autista. Todas essas crianças eram crianças com a média de 3 anos até 12 anos, e essas crianças que já tinham passado por outros tipos de tratamento e que não tiveram, vamos dizer assim, o resultado esperado pelos familiares. Então, o que a gente encontrou nessas crianças que estavam sendo tratadas com o canabidiol, uma melhoria da sociabilidade foi mais ou menos em torno de 60% dessas crianças melhoraram. A melhoria da hiperatividade foi mais ou menos em torno de 50% das crianças que melhoraram. A questão de comunicação verbal, mais falantes, etc., também foi em torno de 50% essa melhoria. Então, a gente percebe a estereotipia, nós tivemos 10% de melhoria, o sono, nós tivemos uma melhoria bastante substancial também, em torno de 30% a 40%
das crianças que melhoraram, a melhoria também da agressividade e, enfim, a gente teve um resultado bastante positivo com essas crianças. E o mais interessante de tudo isso é que alguns pais, no meio do caminho, no meio do tratamento, onde as crianças estavam tendo um resultado bastante satisfatório, resolveram suspender o tratamento. E todas essas crianças que foi suspenso o tratamento no meio do caminho voltaram a apresentar todos os sintomas primitivos que estavam apresentando. E aí foi recomeçado o tratamento novamente. E tiveram essa melhoria. Nós acompanhamos essa turma durante um ano, e o mais interessante de tudo isso, que alguns pacientes, depois de um ano, pararam de tomar a medicação e não tiveram nenhuma regressão. Continuaram mantendo todas as aquisições que estavam tendo e estavam tendo o seu progresso normal para aquela situação. E isso é um dado bastante importante, porque até há pouco tempo, e até perguntando, foi para o professor Rafael Mechulan, quanto tempo que a gente deve usar o canabidiol no tratamento do transtorno do espectro autista? Dizia ele que não sabia o tempo que devia tratar. Bom, se bem que ele também não é clínico, né? Ele é mais um pesquisador. Mas, na verdade, ninguém sabia quanto tempo que a gente deve tratar, quando interromper a medicação, e a gente pode, eventualmente, já ter uma ideia, pelo menos do trabalho que a gente realizou, que depois de um ano dá para se tentar uma redução progressiva do medicamento e ver qual vai ser o resultado, como se faz com qualquer outro tipo de medicamento que a gente usa. Se essa redução der resultado positivo, a gente mantém a redução e para. Se por acaso percebe-se que está havendo alguma turbulência, então aí, no caso, eu acho que a gente deve manter um pouco mais o esquema terapêutico. E uma outra coisa que também é muito importante, que é muito preocupante, principalmente para os familiares, de imaginar que isso daí pode causar uma dependência. E realmente não existe nenhum sinal positivo, pelo menos num momento, para a gente dizer que isso daí possa eventualmente causar alguma dependência. De modo que, para nós, o canabidiol, sem dúvida nenhuma, é um tratamento de eleição para as crianças e os adolescentes com transtorno do espectro autista, mas a gente tem que ter em mente uma coisa muito simples. É um medicamento como outro qualquer e que ele tem a sua eficácia em 70%, 80% dos casos, e em 20% a 30% dos casos ele falha, como qualquer outro medicamento que a gente usar, tanto antitérmico quanto antibiótico, como qualquer outro medicamento. E, obviamente, que depende muito da adaptação do paciente ao medicamento e de ter o seu bem-estar, e o que a gente pretende é um bom resultado nesse sentido. O que eu queria transmitir para vocês é isso. E eu fico agora à disposição de alguma dúvida e algumas perguntas que eventualmente possam surgir por aí. E agradeço a atenção de vocês. Excelente, doutora Abram. Tem muitas perguntas aqui. Aí o senhor tira o compartilhamento de telas para a gente ver as mães de novo. Doutora Abram, tem muita pergunta. Vamos Mas lá. vamos lá. Tem várias, né, amiga? Vamos começar pelas do chat? Você quer? Você quer ler? Pode ficar à vontade. Amiga, aí. eu tô subindo as do chat. Vocês podem me ajudar também. Doutora Abra Daniela escreveu, disse: canabidiol é usado no tratamento de crianças com síndrome de West? Também? Olha, até hoje foram muito poucos os casos que a gente tem notícia
do uso do canabidiol para síndrome de West. Na síndrome de West, a gente tem um tratamento que é muito mais eficaz, que é com o ACTH, que é o corticoide, e que é esse realmente ainda o tratamento eleito pela maioria para tratar. Então, a síndrome de West, há uma ou outra pessoa que diz que tratou a síndrome de West, mas pelo menos não é o nosso foco no caso. Eu acho que o ACTH é o que melhor funciona. Também gostaria de saber se o neurologista pode prescrever. Acho que é o neuro, né? Que prescreve, né, doutor? Não é só psiquiatra, né? Só é o neuropsiquiatra que tem alguma vivência com o canabidiol, né? Tem Eu efeitos... não sei de outros. Ah, sim. Desculpa. Doutor, aqui outra pergunta da Maria Ângela. Ela disse se tem efeitos sobre a desbiose intestinal. Se tem efeito sobre a desbiose intestinal. Sim, sem dúvida nenhuma que sim, porque uma das questões básicas para essa questão da desbiose intestinal são os processos inflamatórios, né? Então, no caso, você tem o canabidiol como um potente anti-inflamatório, né? Então, ele age realmente e melhora. Outra pergunta aqui da Márcia. Doutor, é verdade se a criança tiver predisposição à esquizofrenia, com o uso do CBD, pode vir a apresentar um quadro de esquizofrenia? Olha, não se tem nenhum conhecimento a respeito disso. E a gente sabe que muitas vezes o pessoal está usando até o canabidiol para alguns casos desse tipo, né? Mas não há nenhum trabalho nesse sentido, porque o que acontece é o seguinte, o canabidiol, ele não tem nenhum efeito psicotrópico, certo? Então, não tem nenhum problema em relação a isso. Teria, sim, se fosse usar junto com o THC. Então, isso poderia ser realmente um problema, mas, em princípio, no caso, não. Ela também está porque a gente viu doutor. alguns estudos. Peraí, só um pouquinho, Dani. A gente teve uma palestra onde um médico falou que até os 16 anos, se houver ali o gene, né? Porque eu não sei, doutor Abram, falar dessa forma técnica. No autismo pode haver ali o gene da esquizofrenia que está adormecido. Então, a gente teve uma palestra com outro médico que pede para esperar até os 16 anos para que não seja um gatilho para aqueles que estiverem com o gene adormecido. Eu vou depois buscar com esse médico qual foi esse estudo. Não, na verdade é o seguinte, você tem o transtorno do espectro autista, ele não é uma doença propriamente dita. Ele tem uma série de sinais e sintomas que ele pode estar associado a N doenças. Tanto pode ser esquizofrenia, quanto ao toque, quanto à hiperatividade, quanto à paralisia cerebral ou epilepsia. Então, você tem uma associação de todos os tipos, né? Então, aí cabe só, eventualmente, saber se há, por exemplo, casos na família, antecedentes familiares de esquizofrenia, de doenças psiquiátricas, etc. E aí, no caso, fazer eventualmente uma triagem, vamos dizer assim, para que não possa causar nenhum desconforto nesse sentido. Entendi. Só para complementar a pergunta que ela tinha feito, a Márcia, quando avaliar o uso do THC? Quando avaliar? Bom, o THC ele funciona muito bem, principalmente com as crianças que têm a hiperatividade. Nas crianças que são que você usa concomitante, porque também o teor de THC é muito pequeno, né? 0,2 miligramas que você tem, que é na proporção de 20:1, né, do CBD para o THC. Então, nas crianças que têm hiperatividade, ele funciona muitíssimo bem, sem dúvida nenhuma. Agora, tem crianças, por exemplo, que não são hiperativas,
de que às vezes você usa o THC, elas ficam muito agitadas, muito irritadas. Então, aí, no caso, tem que usar o puro. Para epilepsia, por exemplo, você só pode usar o puro, você não deve usar nunca com THC. A partir de qual idade pode usar? Oi, desculpe. A partir de qual idade pode utilizar? Tem usado a partir de 3, 4 anos de idade, dependendo da situação, sem problema nenhum. Porque nessa idade, muitas vezes a gente começa com a risperidona, que é um medicamento que funciona muitíssimo bem para o transtorno do espectro autista, mas nem sempre você tem o resultado esperado. E, às vezes, você tem que acabar usando concomitante o canabidiol. Então, com 3, 4 anos de idade, dependendo da situação e dependendo do quadro, você pode usar sem problema nenhum. E nós temos crianças com 3 anos, 4 anos usando. Próxima pergunta aqui. O senhor indica canabidiol nacional? Acredita confiável ou somente o importado? O que acontece é o seguinte, tem um nacional que é de um laboratório, de um laboratório farmacêutico, e que é um laboratório farmacêutico de confiança, né? Agora, tem vários outros artesanais que a gente não sabe bem qual é a concentração do produto e a gente fica na dúvida, porque como você usa pela concentração, por quilo de peso, então, se você não sabe a concentração, fica difícil de você receitar. Você não está receitando a mais ou a menos. A outra questão que a gente não sabe, se esses laboratórios artesanais, eles estão funcionando de uma maneira adequada para a extração do óleo, os cuidados que têm que ser tomados de esterilização. Que eu perguntei, ó. Tem limite de tempo para o uso? A gente não tem realmente ideia do que acontece nesses laboratórios artesanais. Agora, os laboratórios considerados, vamos dizer assim, adequados, geralmente são os americanos, que o produto é importado. Só que é um produto que custa muito caro, né? Não é para qualquer um, não. Infelizmente. Agora, tem alguns pacientes que têm conseguido, através do plano de saúde, né? Através de liminares, etc., têm conseguido o tratamento com canabidiol importado. Porque, na verdade, um frasco assim, de tratamento médio é coisa de R$ 1.000, R$ 1.500 por mês. E isso daí não é uma coisa muito simples, né? Hoje em dia, principalmente. Né? Outra pergunta. E no caso do TDAH, o canabidiol é indicado? Olha, eu não tenho usado isso para o TDAH. Eu ainda prefiro usar os outros medicamentos que a gente tem hábito de usar, certo? Mas não tenho usado isso. E não tive ainda nenhum caso especial que não tivesse uma resposta adequada com os medicamentos que a gente usa habitualmente para poder usar o canabidiol. Por outro lado, também é um medicamento extremamente caro para esse tipo de tratamento também, quando você tem outras alternativas que são bem mais em conta, né? E tão eficiente quanto. Qual a quantidade de ml tem que ser administrado para crianças? Isso daí não tem quantidade de ml, você tem que fazer isso de acordo com o peso de cada criança, de acordo com a situação do quadro clínico, certo? Mas isso daí você usa por miligrama por quilo, né? Então, aí você tem que ver quanto que ela pesa e você vai ver quanto que você vai poder dar. E isso daí você tem uma variabilidade muito grande, que ela pode, desde
1 miligrama por quilo até 25 miligramas por quilo. Então, você vê que é uma diferença muito grande, depende de criança para criança e de patologia para patologia. Então, não tem um padrão, né? Cada criança tem que ser avaliada em separado. Aqui tem outra pergunta. Aqui, filho com 14 anos, utiliza há pouco mais de 6 meses. Observamos resultados incríveis no aspecto cognitivo, na tolerância para realizar tarefas, concentração. Aqui a Conceição fala, meu filho teve problemas com Risperidona e Aristab, inflamou o fígado dele. Neste caso, ele poderia tomar o canabidiol? Pode, não tem problema nenhum. Não tem nenhum inconveniente. O que acontece é o seguinte, a inadaptação a um ou outro medicamento não quer dizer que é inadaptação a todos, né? Então, o Aristab e a Risperidona são 2 medicamentos que funcionam muito bem para o transtorno do espectro autista, têm os seus efeitos adversos, que a gente sabe, não tem problema nenhum. Agora, se não se adaptou bem com isso, eu acho que o canabidiol é uma grande opção, sem dúvida nenhuma que sim. E se ainda tem uma inflamação hepática, então seguramente o canabidiol vai ser bastante útil para reduzir esse processo inflamatório. Esse é normal, esse processo inflamatório, doutor? Doutor, você lembra que o do Augusto deu uma alteraçãozinha? O que acontece é o seguinte, às vezes isso daí é por conta do próprio medicamento, né? E às vezes é um processo inflamatório tão irrelevante que você nem se preocupa muito com isso, né? Considerando o benefício que está tendo com a medicação, né? Então, aí você nem considera isso. Tem outra pergunta aqui, a Dani, depois você quer continuar? Meu filho tem 14 anos, diagnosticado autismo, tem transtorno, estou lendo aqui, não sei o nome da mãe, não aparece aqui. Tem transtorno obsessivo compulsivo, está a pandemia toda no quarto fechado, com manias de, acho que com manias de toque, tudo limpo e não frequenta a casa, diz que está suja, pois a janela está aberta, o mais novo tem 8 anos, recém-chegado ao diagnóstico, acho que ela quer saber, recém-chegado ao diagnóstico leve, mais TDAH, ele pode usar o canabidiol? Eu acho que ele deve ser tratado, sem dúvida nenhuma, com toda essa patologia, né? Com o transtorno do espectro autista, e ainda tem o transtorno obsessivo compulsivo, etc. Então, e ele ficar fechado dentro do quarto também pode ser um dos sinais também de depressão. Eu acho que ele tem mais que ser tratado. Eu não sei se ele já foi tratado com alguma outra coisa ou não, ou como é que está sendo o esquema dele, mas eu acho que é uma possibilidade, se outros medicamentos não funcionaram, eu acho que é uma possibilidade do canabidiol ser útil para ele. Aqui tem uma outra pergunta, que é o seguinte, usando o canabidiol, pode trazer prejuízo para os adultos no futuro, uso continuado? Não se tem nenhuma informação sobre isso de uso continuado, de causar alguma dependência ou coisa desse tipo. Não há nenhum... Júlia, continua aí para mim, ó, Dani. Estou aqui. Tem limite de tempo para o uso do canabidiol? Não que se saiba. Não tem limite. E como é uma droga de pouco tempo de uso, quer dizer, um ou outro colega que começou a usar isso há uma meia dúzia de anos passados, que foi o início, vamos dizer assim, do canabidiol, também foi usado não para transtorno autista, mas foi usado só para as crises convulsivas, e essas crianças continuam tomando até hoje,
né, o canabidiol, sem prejuízo maior. Então, eu acho que isso daí pode ser usado a um prazo maior. É claro que tem que fazer os controles todos, né? Exame de sangue, etc., fazer eletrocardiograma. Eu acho que são exames necessários para que você possa realmente tratar como deve ser tratado. Algumas mães estão falando de marcas aqui, né? Da Abrace, se perguntou se da Praxis é confiável. O Abraço é a única que a gente conhece que é autorizada pela Anvisa, que é nacional, que é lá da Paraíba, e que está fazendo óleo artesanal. Mas eu não tenho nenhuma experiência com essa da Abraço. Me parece que é uma fabricação confiável, mas eu não tenho nenhuma experiência com eles, não. Eu acho que eu pulei. Qual é a dosagem certa Eu estou nessa, Dani, da Karina, aí você precisa continuar depois. Qual a dosagem certa para autistas severos, deficiência intelectual, surdez profunda? Eu acho que é aquilo que o senhor já respondeu, né? Vai depender do peso. Exato. Uhum. Perfeito. Dani, pode continuar. Beleza. Qual certo? É do Brasil ou importado? Do Brasil ou importado? O que o senhor responde para ela? O que acontece é o seguinte, a gente tem um nacional que é o Prat, que é de um laboratório farmacológico bom, confiável, e que tem isso disponível aqui. Agora, a gente tem também os importados, a gente usou muito o importado porque não tinha nenhuma opção por aí, mas o que acontece é que depois de um certo tempo, os pais passam a ficar extremamente preocupados, principalmente nesses últimos tempos, que é com o preço do medicamento e o quanto eles têm que despender durante o mês. Então, acabam apelando muitas vezes ou para esses produtos nacionais ou até para esses produtos artesanais, que a gente também não tem um conhecimento mais profundo, nem da fabricação e nem da concentração. Andréia perguntou se já tem pesquisas, acho que o senhor já respondeu, mas essas pesquisas, existem pesquisas robustas, com comprovação científica dos benefícios do uso do canabidiol para os autistas? Sim, você tem vários trabalhos que já foram publicados a respeito disso. Você não tem um trabalho onde tem um número muito grande de pacientes, mas somente lá em Israel que eles têm um trabalho com 180 pacientes, um deles, e outro com 330 pacientes que eles estudaram com canabidiol. Agora, os outros trabalhos são trabalhos mais modestos, é de 20, 30, 40 pacientes, não muito mais do que isso. Todos eles mostram que existe um benefício bastante relevante em boa parte dos pacientes, obviamente que não é em todo mundo. Então, você encontra melhorias de uma maneira geral em torno de 40%, 50% dos pacientes, às vezes até 60%, e esse é um número que foi conseguido com esses trabalhos dados israelenses, e dá mais ou menos isso, 30%, 40% de resultados positivos, de uma maneira geral, no transtorno do espectro autista. Doutor, para crianças que têm o fígado inflamado, é indicado o uso do canabidiol? Olha, eu não sei dizer porque eu não sou hepatologista, eu não sei se os clínicos fazem esse tipo de indicação. A única coisa que eu posso dizer é que se ele tiver um transtorno do espectro autista, acho que a inflamação hepática não é uma contraindicação para o uso do canabidiol, levando isso em consideração que ele tem um grande poder anti-inflamatório.
Olha, essa pergunta é interessante. Eu passei isso com o Rafa também, notei isso. Ó, meu filho tem TDAH e TEA, grau leve. Faço uso do canabidiol importado. É a Clésia que está falando. Faço uso do canabidiol importado, porém, quando tento aumentar a dose, ele agita. É possível que o canabidiol... eu perdi agora. Que o canabidiol tenha esse poder acumulativo? É preciso, às vezes, reduzir a dose para ele estabilizar? Não, mas se ele estava estável, não tinha razão nenhuma de aumentar a dose, porque lembra-se que quando a gente falou de efeitos adversos, um deles é a irritabilidade, e às vezes isso acontece por uma dose excessiva. Se você usar uma dose média, uma média baixa, que está dando o resultado esperado, não tem por que ficar aumentando. Perfeito. Ótima palestra, muita gente agradecendo, doutor. Só tem um neuropediatra, não prescreve, é normal, tem que procurar, gente. Tem profissionais que estão atendendo online também, que podem conversar com vocês. Depois a gente pode colocar lá no grupo para vocês. Doutora Abram, estão perguntando se o senhor atende consulta telepresencial. Sim. Presencial também. Agora, telepresencial, não. Eu não sei como que é telepresencial. Desculpa. Telepresencial, eu acho que é isso que a gente está fazendo aqui, né? Presencial via telefone. Acho que é isso, telepresencial. É isso que eles perguntaram. Então, atende sim, gente. Ele atende online, aqui na tela. Online. E o presencial lá no Einstein. Nossa, tem muita pergunta, né, Larissa? Até quanto mais momentinho a gente pode ficar? Tem bastante pergunta. Vamos ficar mais aqui, vamos terminar essas daqui. Tá. Então, doutora Abra não cansar muito. Vamos lá. Onde você está, amiga? Estou na Paula, vou ler a da Paula agora. A Paula perguntou: meu filho faz uso do Full Spectrum e percebi várias melhoras em interação social, cognitivo, porém eu não vi melhora na agressividade nem na rigidez. Ele tem autismo e tem 3 anos. E o que exatamente precisamos ver de melhoras com o uso do canabidiol? Olha, as melhorias que ela refere foram bastante relevantes. Agora, ficou essa parte da agressividade que não teve uma ação adequada ou satisfatória do medicamento, obviamente que, nesse caso, talvez o ideal seria associar algum outro medicamento para ele, certo? No sentido de modulador de comportamento, né? Porque os benefícios que ele teve foram muitos. Quer dizer, de todos que foram relatados, só um que não foi o satisfatório. Então, provavelmente, é a associação de alguma outra coisa. E isso daí a gente vê em várias outras patologias, em várias outras doenças. Muitas vezes, você consegue melhorar uma parte da sintomatologia, e aí tem que acrescentar um outro medicamento para poder contrabalançar a outra parte que não está adequada. Então, talvez conversar com o médico dela, do filho dela, para ver se vale a pena fazer uma associação de outro medicamento que possa melhorar a parte comportamental. Beleza. Tem um pai aqui chamado Eduardo, ele está dizendo: boa noite. Um pai escrevendo: gostaria de saber quanto tempo deve se esperar para tomar água ou alimentação após administração sublingual. Sublingual é uma absorção praticamente imediata, né? Não tem nada de especial, vai tomar água logo depois. Não tem nada, muita coisa para esperar, né? É dissolver o comprimido, a absorção sublingual ela é muito rápida, né? Então não tem problema nenhum. Gostaria de saber se tem um tempo certo de intervalo para tomar o canabidiol e um alopático. A pergunta da Paula. Não, acho que nada de especial. Se esperar 15, 20 minutos, meia hora, tudo bem. Não há nenhum inconveniente. A pergunta que já fizeram várias vezes aqui é: qual a marca o senhor costuma prescrever, doutor? Canabidiol.
Então, tem várias marcas. Eu falei da Prática, é uma nacional, tem a EmpMed, que tem também, tá, a EmpLife. Então, você tem várias marcas que são importadas, né, americanas, todas elas, né? Então, a gente, de acordo com a necessidade, eu tenho usado muito da EmpMed, tem também a outra, que era a Entourage, que mudou de nome, que agora eu esqueci o nome, que também é excelente, que é muito boa, e que também é americana, né? Aqui em minha cidade, ninguém prescreve o cannabis e queria muito dar para o meu filho. Tem transtorno do sono e tudo mais, mas que não consigo quem prescreva. E logo agora o senhor falou que já tem aqui no Brasil um confiável para comprar. Eu tenho que conseguir? Tem que ter a receita médica, tem que passar por um médico para fazer a prescrição, né? Inclusive também para calcular o quanto que ele deve tomar, no caso, né? Então, Mas aí o assim, ideal é procurar um médico. tem alternativas. A gente, se você participa do grupo, é a Nélia, né? A gente passa algumas informações para você também, tá? Depois a gente vai colocar lá no grupo. A Elianar também colocou um link aí para vocês. Muita gente falando obrigado. Elianar falou da lista, isso, perfeito. Só para entender direitinho, então, não sabemos ao certo se o uso de crianças até a fase adulta pode acontecer alguma reação adversa no futuro? Okay? Não sabemos ao certo se o uso em crianças até a fase adulta pode acontecer alguma reação adversa no futuro? Não se tem conhecimento de nada nesse sentido, de reação adversa no futuro.